Amém. Deus abençoe, irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amado Criador, estamos relembrando da nossa criação, aquilo que o Senhor fez há milhares de anos e até hoje aqui vivemos, depois da queda, de uma nova compra e de uma restauração. Estamos aqui outra vez. O homem criado por ti, não apenas um animal, mas uma criação do Senhor. Obrigado pela oportunidade de mostrar ao mundo sua imagem, refletida em um ser mortal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos meditar um pouquinho sobre imagem e semelhança. Bem, o que pregamos já conhecemos há muitos anos. Vocês conhecem tudo isto, não é nada novo, mas podemos acrescentar mais alguma coisa ao nosso conhecimento. A revelação sempre traz algo novo, sempre foi assim. Enquanto as coisas estavam escondidas, você não poderia sabê-las. Mas quando é revelada, nem todos sabem, mas quem sabe, sabe por revelação. Até conhecer a Cristo não é conhecê-lo segundo a carne. Muita gente conheceu a Jesus segundo a carne, mas Pedro o conheceu por revelação. O que é importante é isto. Muitos conheceram Brana segundo a carne, mas tem uns que conhecem Brana por revelação. Então a coisa muda. Tudo muda. Quando chega a revelação, as pessoas até espantam, porque inova as coisas. Diz, mas não sabíamos disto. Alguém quer ser alguma coisa? Não, é a revelação. Pedro não adiantava querer ser alguma coisa, ele era fraco. Nós não adiantamos querer ser alguma coisa, não adianta. Nós somos frágeis. Mas a revelação, ela vem para engrandecer mais a Deus. Cada vez que você tem uma revelação de algo, aquilo não engrandece o homem. Você pensa que a revelação dos selos
Engrandeceu Brana? Não, engrandeceu Cristo. Aquilo trouxe uma inovação para o povo, mas o engrandecimento foi de Deus. A revelação do novo nome, pensa que é engrandecendo Brana, o homem, só porque o novo nome é Brana? Não. Engrandece a Deus, porque agora podemos conhecê-lo com um novo nome que há 2000 anos ele já havia recebido, subindo com um novo nome, como diz o irmão Brana, no primeiro selo, mas não poderíamos saber deste nome enquanto ele não descesse. Então a revelação mostra que ele já desceu. Então a gente começa a conversar nestas coisas quando pensa na imagem, na semelhança, aquilo que Deus já pensou antes de existirmos. Antes de existir o Logos, que irmão Brana diz que o Logos também é o Filho, porque o Logos é o que revela Deus. Deus não é visto, Deus é Espírito e ele não é visto. O Logos é o Filho. Por isso, o Logos, antes da criação humana, foi o Logos que foi criado. O Logos é aquela pequena luz branca que desprendeu do grande seio de Jeová, para poder fazer o povo ver Deus em forma, porque um espírito é informe, você não encontra forma no espírito, mas quando aquele espírito traz um corpo, no qual o mostra, o representa, é a sua imagem, então ali você já está vendo um corpo, não é mais um espírito. Deus é espírito, mas ele veio de espírito a corpo, corpo espiritual. Logos é um corpo espiritual. É conhecido como teofania, que é um corpo que aparece e desaparece. Então, quando você pensa nisto, pensa em Deus, você pensa numa coisa eterna, que a sua mente não tem capacidade de compreendê-lo, mas a revelação traz ele em carne para você. Só a revelação pode fazer isto, te mostrar que ele saiu de espírito, tornou-se um Logos. Por isso você lê na Bíblia, façamos. Não poderia ser dita estas palavras a menos que Deus já tivesse um corpo no qual ele ia ser representado, mostrado. Aquele primeiro corpo foi um corpo luz, para depois ele ter um corpo carne. O corpo luz, que era o Logos, manifestava de uma forma teofânica, que também tinha a imagem do homem. Por isso Deus fez o homem à sua imagem. Por isso Deus diz, façamos. Eu não sei se vocês podem entender, hoje, muito mais do que há 10, 15 anos atrás. Eu posso ver isto melhor. Não apenas Deus, porque aí você vai encontrar, não apenas Deus falando com os seus séquitos, com os seus anjos, mas Deus falando no tempo da existência do Logos. Aí ele disse, nós façamos.
Porque você não é apenas espírito, assim como Deus não foi somente espírito, mas ele foi um corpo, ele foi uma luz, ele foi a imagem teofânica de um homem. Se você não conseguir ver isto, você não consegue ver a trajetória de Deus saindo de espírito, condescendendo, isto é, descendo até ser carne. Ele não veio direto de espírito à carne, não. Ele veio de espírito a logos, que é o corpo teofânico. Talvez eu falo aqui palavras, você acha que está muito difícil de se entender e que nós entendemos muita coisa, não entendemos nada. É o irmão Branham que fala isso. Se nós não pudermos entender a mensagem do irmão Branham, então nós não temos aquela fé que o irmão Branham teve. O irmão Branham viajou, ele diz 100 milhões de anos-luz, ele diz viajar para ver os anjos pondo a mão naquele corrimão no céu, olhando para baixo, porque o Filho tinha sido sacrificado na mente de Deus antes da fundação do mundo, e ele olhou para baixo, mas dizendo que os anjos colocou a mão no corrimão dos céus, para olhar e ver o que os homens estavam fazendo com Deus. Eles não estavam fazendo com o Deus Espírito. Olha para você ver, eles não estavam fazendo com o Deus Logos. Ele estava fazendo com o Deus carne. Com o Deus Espírito eles não poderiam crucificá-lo. Com o Logos, no qual é o que se desprendeu de Deus para começar a mostrar para nós o que é Deus, eles não poderiam matá-lo. Mas quando ele se fez carne, agora ele tinha um corpo que era a imagem de Deus. Por isso Deus veio na imagem de um homem, porque Deus criou o homem na imagem dele. E quando Deus nos fez na sua imagem, nós temos aqui o primeiro parágrafo, o poder de Deus para transformar, pregado em 1965 em Phoenix, Arizona, parágrafo 47. O primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é Espírito. São João 4, Deus é Espírito, diz que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Porém, Deus é um Espírito, e o primeiro homem que ele criou era um homem Espírito, e ele era a imagem e semelhança de Deus. O homem, a imagem, apenas tomando alguma coisa para nos ajudar a mexer com a nossa mente, porque eu creio que nós na mensagem mesmo, nós o povo nesse ministério, nós carecemos de alguma explicação, até do sentido da palavra. O que é uma imagem? Uma reprodução de forma de uma pessoa. Então ele já está mostrando que nós fomos feitos imagem, que é uma reprodução da imagem de Deus no homem. Por isso Deus fez o homem à sua imagem. Não pense, o homem feito à imagem de Deus não é aquele que Deus fez da terra. Não, eu estou falando antes disto. Estou falando do homem feito em Gênesis 1, certo? Quando Deus forma o homem, já é em Gênesis 3, Gênesis 1. Então estou falando de um Deus que fez o homem, criou o homem segundo a sua imagem, e ele não era material. Estão me entendendo? Depois é que ele fez o material e soprou aquele homem que ele havia criado no material. Aí ele foi uma alma vivente. Mas antes ele era um espírito.
E tem uma coisa importante que nós devemos ver, que o irmão Brano ensina nas mensagens, e eu vou passando por isso apenas falando com você. Deus veio de Espírito a Logos, que é teofania. Você sabe que você ainda não foi a teofania. Você só vai à teofania quando você parte daqui. É isto que São Paulo fala em Coríntios. Nós temos um tabernáculo não feito por mãos, eterno nos céus. Nós temos, mas nós não passamos por ele ainda. Agora você vê, Deus de Espírito veio a teofania e a carne. Nós de Espírito viemos a carne e ao partir daqui, ao morrermos, vamos ao corpo teofânico. Aí que vamos à teofania, que é o que Paulo disse, um tabernáculo não feito por homens, eterno nos céus. Por isso muita coisa você não sabe, e eu não sei, porque viemos direto de espírito à carne, enquanto nós temos ainda que passar pela teofania, mas nós já temos a nossa teofania. Nós temos um corpo não feito por homens, por mãos, mas eterno no céu. Amém? E isto é importante para o crente poder notar esta imagem. O homem é uma reprodução da imagem de Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Se o homem é a imagem de Deus, e uma imagem quer dizer uma reprodução, ou uma imitação, de forma de uma imagem, então o homem é uma reprodução da imagem de Deus. Volto a repetir, não é o homem feito do pó, entenderam? Estou ainda antes do homem ser feito do pó. Esta pregação estamos ainda falando antes do homem ser feito do pó, para podermos entender da forma que Deus veio de Espírito a Logos, que é a teofania, e como aquele corpo teofânico, Moisés quis ver a face de Deus, Deus disse que não poderia ver a face dele, mas eu vou passar ele na fenda da rocha, naquela brecha. E aí ele viu, quando Deus passou, era as costas de um homem. Aquilo era teofania, porque não podia ver o rosto dele, porque ele ainda não havia se materializado. Olha para você ver. Então ele veio de espírito, o invisível, mas o espírito invisível, ele tem uma imagem. Colossenses, capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Quando você vê Jesus, é uma reprodução da imagem de Deus, que Deus é invisível. Mas mostrando de que ele era uma reprodução daquela imagem que já havia se tornado um logos, uma teofania, um corpo. E ali estava a imagem, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí, se você tomar isso daqui, então ele foi criado primeiro, para depois criar as outras coisas. Irmão Brana está falando sobre isso também. Ele fala nas eras da igreja sobre esta criação. Ele diz que ele é o primeiro desta nova criação. Mas se você ver lá no princípio, antes que houvesse um princípio, era a eternidade. Olha para você ver. Aí vem o Logos saindo, que é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus Espírito invisível não podia direto ser uma carne. Por isso tinha que ser uma luz.
porque Deus é espírito e Deus é luz. Amém? Vamos despertando. É hora que você sente um calor, o calor pode te bambear, né? E você quer dormir. Então vença o calor. Tem hora que a gente pensa, as pessoas que sentem frio na igreja devem trazer blusa. Porque o ventilador precisa ser ligado para as pessoas que sentem calor. Certo? Para não atrapalhar. Uma pessoa não pode atrapalhar a outra. Então assim ela tem que se proteger. E vocês mesmos que vêm para a igreja sabem se sente calor ou sente frio. Se sente calor, precisa do ventilador ligado. Se sente frio, mesmo o ventilador ligado, você tem que estar coberta ou coberto. Isso é mais questão de mulher, né? Homem sempre é do sangue mais quente. A mulher sempre é mais friorenta. Mudamos um pouquinho da nossa mensagem aqui. Parece sair. A imagem de Deus tinha que ter luz, porque Deus é luz, é o Logos. Agora, ele não é apenas Logos, ele é carne. Mas isso levou milênios para acontecer. Mas está falando de coisas lá do princípio. Se não saísse o Logos como uma criação do próprio Deus para manifestá-lo, por isso o Pai e o Filho não são duas pessoas. O Filho é o corpo que se desprendeu do seio do Pai, que o Pai é Espírito. Então se depende daquele Espírito vir e operar no Filho, como nós sabemos. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas lá no princípio era uma luz. No tempo de Moisés era uma coluna de fogo. Era uma nuvem durante o dia. Era fogo durante a noite. Mas no tempo dos apóstolos era homem. Era uma carne. E é isso que você tem que ver quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Outra coisa, a semelhança mostra um adjetivo de dois gêneros, porque você vai notar uma coisa, que é a mesma espécie, a mesma qualidade. Você não tem diferença do Logos com o Espírito. Certo? Quando o Logos saiu do Espírito, aquele corpo que se desprendeu do Espírito para revelar o que era Deus, não tem nenhuma diferença, porque é a mesma espécie, a mesma qualidade, e a outra parte do gênero 2 é muito parecido, é idêntico. Isto é o que é semelhante. Agora, você já pensou bem, a gente saber que Deus fez o homem semelhante a ele? O homem parecido com Deus. Foi assim que Deus fez. O homem idêntico com Deus. O homem, uma reprodução da imagem de Deus. Não pode pensar nesse homem que somos nós aqui, carne. Mas é o homem que está dentro de você. Você já notou que tem um dentro de você, o que ama a Deus, o que gosta de Deus, não é o de fora. Seus 5 sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, não tem nada a ver, ele foi dado para você perceber as coisas naturais. O que tem a ver com Deus não é os seus sentidos naturais do corpo, mas é o seu sentido, como nós falamos ontem, interior. O 6º sentido, a fé. Isso é que tem a ver com Deus. E só de você saber que é uma pessoa,
A minha teofania parece comigo. Ela não envelhece, eu envelheci nesse corpo, mas a minha teofania é a mesma, a sua teofania é a mesma. Por isso o irmão Branham diz, quando partimos daqui e chegarmos lá, todos teremos uma idade de 18 a 21 anos. Não terá criança para chorar e atrapalhar a gente dormir, porque não vai dormir. Não vamos ter que ter velhos para falar demais na nossa cabeça, porque lá não tem velhos. Tudo é uma idade mediana, de 18 a 21 anos. Esse corpo você tem que saber que já é uma teofania. E nós temos 3 corpos. Nós temos o corpo natural, temos o corpo teofânico, que é após a morte, e temos o corpo glorificado, que é o que vem na ressurreição. O corpo natural come, o corpo teofânico, após a morte, não come, o corpo glorificado na ressurreição come. Você vê? Isso você encontra Jesus após a ressurreição, os discípulos pensando, mas é um espírito. Ele diz, vocês têm o que comer aí? Aí um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E o corpo glorificado, por incrível que pareça, é um corpo na qualidade carne. Você vê carne e sangue, não é do reino dos céus, mas você vai viver num corpo, esse corpo é bom. Sabe o que é ruim desse corpo? Cansaço. A dor. Tirando isso, esse corpo é uma bênção, certo? Este é o corpo, é a forma de corpo que você vai viver na eternidade. Sem dor, sem ter sono. Pode beber água, mas não tem sede. Pode comer alguma coisa, mas não tem fome. Aí vem as perguntas, você já esteve lá, sabe alguma coisa? O irmão Branham tem mostrado tudo isso para nós, e nós sabemos que é uma realidade. Mas nós estamos usufruindo das bênçãos nesse corpo, e passando as privações, as lutas, as dores, a morte neste corpo. Porque ao sair desse se entra no espiritual, se entra no teofânico. É só sair desse. Todo mundo chora por nós, mas nós estamos no teofânico. Aí depois, na ressurreição, se ressuscita já num corpo que come e bebe. Esse corpo não come e bebe. Jesus, na ressurreição, mostrou para eles, olha, eu não sou espírito, já ressuscitei, vocês têm o que comer, aí tinha pão e peixe, mas come mesmo. Isso, Jesus já estava mostrando a qualidade de corpo que teremos após a ressurreição. Mas vale a pena hoje a gente saber expressar a imagem e semelhança de Deus. Você, o homem espiritual, você se envergonha do homem natural que você é. A mulher espiritual se envergonha da mulher natural que ela é. A mulher natural se enraivece, dá problema. O homem natural também se enraivece, tem tentações. O natural se usa do sexo. O espiritual não há necessidade disto. Este é o homem que Deus fez à sua semelhança. Deus não fez o homem à sua semelhança, à sua imagem, para ser sexual. Guarde bem. O homem, a imagem e semelhança de Deus, não foi esse homem sexual. Esse aqui é a imagem de Adão, que pecou. Mas a imagem que Deus fez, aquele homem que era a imagem dele, não era a preocupação de sexo, porque não havia sexo naquele corpo. Foi o que ele fez. É o que você tem que voltar na Escritura
e ver primeiro o capítulo 1 de Gênesis, que Deus fez o homem espírito primeiro. E fazendo o homem espírito primeiro, ele ainda disse naquele corpo, haveria um meio de crescimento da humanidade sem sexo. Porque no capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, você já entra no verso 28, ele mostrando, crescei e multiplicai. Como crescer e multiplicar? Eles foram crescer e multiplicar pelo sexo. Mas quando Deus diz para ele crescer e multiplicar, ele estava no corpo feito à imagem e semelhança de Deus. Certo? Aí depois que o homem pecou, por isso irmão Brana vem e mostra, não é a vontade perfeita de Deus que tenhamos filhos pelo sexo, é a vontade permissiva. Porque a vontade perfeita de Deus é aquela que Ele nos criou e não usaria de sexo para trazer filho. Crescer e multiplicar como Ele tinha feito o primeiro, faria todos os milhares e milhões que precisasse depois, sem sexo, se o homem não pecasse. Mas como Deus, olha para vocês verem, como Deus viu que precisava lavrar a terra, agora ele precisa de um homem. E ele pega e adormece. Depois adormece aquele homem e tira a mulher. Mas ele precisava de um homem, assim como Deus precisava de Cristo, não apenas do Logos. Ele precisava de um corpo que sangrasse, que morresse. Aí ele fez o homem do pó da terra. Mas ele já tinha criado o homem à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. Já tinha sido feito. Aquele homem estava pronto. Não era para ele pecar. E Deus diz para ele, você, se fizer isso, você vive. Se fizer isso, você morre. Isso foi depois que Deus fez o homem do pó. Não foi a hora que ele estava fazendo o homem, criando o homem à sua semelhança, e disse, se você fizer isso, você morre. Não, aquele homem não ia morrer. Aquele homem é a imagem de Deus, é semelhança de Deus, ele não morre. O que morre é esse de fora, é a imagem de Adão. É o que morre, mas o de dentro é a imagem de Deus. Então sabe o que é? Nós por fora parecemos com Adão, por dentro nós somos a imagem de Deus, nós parecemos Jesus, certo? Por dentro, eu sei que vocês nunca ouviram assim, mas agora estamos esclarecendo dessa maneira, e você vai procurar na mensagem, você vai encontrar, quando você conhecer a manifestação de Deus, de Espírito, a Logos, de Logos a carne, e ver que nós fomos feitos igual a Deus, e passamos por coisas, caminhos, que Deus passa também. Nós viemos, para que sair de Espírito para vir na carne? Para ser tentado na carne, vencer, olha para você ver, vencer e depois tomar posse do corpo, que é, como Logos de Deus, é a nossa teofania. Deus tem uma teofania, mas eu também tenho, você também tem, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito, Deus é Logos, Deus é carne. Eu sou Espírito, eu sou o Logos, que é a teofania, e eu sou carne. Só que eu ainda não passei pela teofania. Vocês não passaram pela teofania. Passaram sobre ela, não viveram nela. Para viver na teofania, você tem que cumprir o que Paulo diz. Temos um tabernáculo, não feito por mãos.
Então eles não tinham preocupação com a morte, porque eles sabiam, ao sair deste corpo mortal, eu entrarei num corpo melhor do que este. Por isso as pessoas ficavam, o irmão que caçava com o irmão Brana, perguntava para o irmão Brana, nós vamos caçar no milênio? Porque quem gosta de caçar, quer caçar no milênio. Eles gostam de caçar. Irmão Brana diz, não haverá nada para morrer no milênio. E logo para esclarecer para o irmão, ele mostrou, se você fosse um porco e fosse transformado a um homem, só para mostrar, com a habilidade que tem o homem, com a sabedoria, com o conhecimento que tem o homem, se você veio de porco a homem, teria você desejo de voltar a ser um porco? Não, nunca quereria. A mesma coisa é de você pensar no milênio e querer matar, porque você vai tomar um corpo que é a teofania, que é o corpo celestial. Então você não terá vontade de matar, não precisará matar, e não haverá nada para morrer no milênio. O povo que crê que estão vivendo no milênio hoje, eu sei que eles podem até pensar que é de uma forma espiritual, mas eles não sabem explicar e fica com uma doutrina no ar aí, de que estão vivendo no milênio. O irmão Branham diz, não há nada para morrer no milênio. E se você chegar a ser um corpo teofânico, você nunca quererá voltar ao corpo natural que você tem. Sabe porque nós amamos muito o nosso corpo natural? Porque nós nunca entramos no teofânico e não vamos poder experimentar. Você sai de um e passa para o outro. Então, quando você chega a esse corpo teofânico, você não desejará voltar a este corpo, mas tem um mais excelente do que o teofânico, que é o corpo glorificado. É para este que depois todos nós iremos. Amém? Muito bem, bom, estamos ainda dando a entender o que é a imagem e semelhança. Somos parecidos com Deus. O parecido com Deus não é este homem que come, bebe, adultera. Não, este é o homem animal. Ele parece mais com um animal. Ele não parece com Deus. Essa é a natureza. E aqui a diferença entre nós e o animal é que nós temos uma alma e o cavalo não tem. Por isso eles não precisam pôr roupa, porque não tem uma alma. E o ser humano precisa pôr roupa, porque ele tem uma alma, que vai mostrar para ele que certas coisas são erradas. O animal nada mostra para ele que está errado. Tudo para ele é igual. Então essa é a nossa diferença, o que Deus tem feito por nós. Estamos vivendo num tempo, irmãos, de começar a perceber que a natureza que Deus tem colocado em nós, através do novo nascimento, porque do nascimento que tivemos sexual, não podemos subir. Nós precisamos do novo nascimento. E o novo nascimento que nós temos, através da palavra, da água e do Espírito, da palavra de Deus, nós estamos nos preparando para esta subida. E depois de tudo isso, nós temos a mensagem do profeta, que não foi revelado a Pedro, a Paulo, a Irineu, a Martim, Columba, Lutero, a Wesley, mas nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado. Nós hoje estamos agregando tudo o que possamos expor ao mundo a imagem e semelhança de Deus. O povo lá atrás não tinha o que nós temos. Não poderíamos ser como somos, porque nós temos coisas maiores do que eles.
Paulo não tinha o que nós temos. Nós temos uma revelação que Paulo não tinha. Nós conhecemos trovões que Paulo não precisava conhecer no seu dia. E que a coisa foi feita simbolicamente depois da morte dos apóstolos, que estava escrito o livro de Apocalipse, que era para cumprir durante 7 eras da igreja. E aquilo não era para eles, por isso eles dependem de nós, que temos o Apocalipse, um livro de 7 eras da igreja, que seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, para nós podermos ter coisas que nos daria fé de arrebatamento, e eles, Paulo e os demais, teriam que ser aperfeiçoados pelo que nós temos recebido hoje. O próprio Paulo escreveu isso em Romanos 11:39. Então a hora e a era que nós vivemos, ela é maravilhosa, não só para vermos o que Deus faz nesse corpo, para que ele veio morrer. Você acha que Jesus veio morrer para melhorar a imagem do homem que ele criou, a imagem dele? Não, ele veio morrer para salvar-nos, porque nós temos que passar por este corpo de sangue agora. Passamos pelo corpo de sangue, sofremos tentações, sofremos doença, morremos, dependemos de um Salvador, dependemos de uma ressurreição, e foi por isso que Deus teve que vir de espírito a logos e a carne, para que ele pudesse, ao morrer na carne, salvar-nos, ser o nosso curador, o nosso Salvador. E tudo que você tem de Deus não está do lado de fora, está por dentro. Toda a imagem de Deus reflete na forma de falar. Essa imagem reflete na forma de falar, na forma de agir, reflete. Mas você é a imagem do eterno, daquele que não morre, e você morre. Então, o que há é um homem aí dentro, que é o terceiro homem, está aí dentro. Você não vive pelo primeiro, que é o corpo, o segundo, que é o espírito, mas o terceiro, que é a alma, está aí dentro de você. Este é espiritual. Então tudo que você for fazer, você não faz mais na ambição da carne. Você não é como o homem natural. O que acontece com o homem natural? A ambição da carne não para com mulher, a ambição da carne da mulher não para com homem. Insatisfeito a vida toda, que é a ambição da carne, é os desejos carnais. O que tem dentro de você é o que é diferente dentro dos outros. Dentro dos outros não tem isso daí. Isso prova que eles não foram feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus tem que estar dentro do homem. Você vai refletir esta imagem, como Deus mostrou através de Cristo, o Filho, refletiu a imagem de Deus. Nós, o Filho, refletimos a imagem de Deus. Adão caiu, ele pecou. Deus teve que vir em carne para que não acompanhássemos agora a vida de Adão somente, mas que tivéssemos um novo nascimento, que era o nascimento de Cristo, por obra e graça do Espírito Santo. Isto está dentro de você. Amém? O que anima as pessoas a servir a Deus é o que está dentro. De fora não dá nem vontade de vir na igreja. Você já viu de fora? De fora quer ficar em casa. O de fora quer ir dormir. O de fora quer ir descansar. Porque ele cansa. O de dentro não cansa. Se você vem na igreja, alguma coisa te traz aqui, é uma responsabilidade do homem interior, daquela natureza interior, que está dentro da mulher, dentro do homem, e aquilo é o teofânico, é Deus. O que é feito é a imagem dele, entende? É aquilo. Esse de fora, você reflete duas coisas: a imagem do homem natural fazendo o que não presta, e a imagem do homem espiritual fazendo o que é certo. Esse corpo foi dado para este fim, e é nesse corpo que nós vamos mostrar para Satanás de que nós somos a imagem de Deus.
Nós não vamos mostrar para Satanás que nós somos a imagem dele. Não, nós somos a imagem de Deus. Esse corpo, nesse corpo, vamos mostrar, porque aqui é o campo de batalha, como o irmão Brano mostrou, que a mente é o campo de batalha, onde chega Deus e Satanás. Mas aqui, na alma, ou chega Deus ou Satanás. Os dois não podem descer. O campo de batalha, já para ver quem é que vence. Se você conseguiu, no campo de batalha, sustentar Deus, para Deus vencer em você e descer e ter a moradia na sua alma, no seu coração, ou se você sustentou a Satanás aqui na sua mente, no campo de batalha, e Deus foi derrotado na sua mente, e Satanás desce e aloja, aí você vai fazer tudo o que não presta. Por isso, o Senhor Jesus disse: o espírito imundo saindo do homem. Este homem tem que entender isto. O espírito imundo sai, mas ele não limpa aquele lugar, não coloca o outro naquele lugar. Se o espírito imundo sai, coloque Deus, coloque a palavra. Se a incredulidade sai, coloque a fé ali dentro. Senão, vai ter 7 vezes pior. 7 vezes pior. Bem, vamos mais um pouquinho. O nosso tempo vai acabando. Coisas que hão de ser 53. A semelhança, todas as coisas que ele fez, expressa as coisas que estão por vir. Como o corpo que ele te dá aqui. Como este corpo que ele te deu para viver. Somente expressa que há um maior que há de vir. Entende? Você tem esse corpo, existe um maior, mas esse maior que há de vir não é para o homem natural, não é para o homem que faz a vontade da carne, não é para aqueles que andam segundo o desejo do mundo. Vocês têm que notar isso, irmãos. Deus te deu um corpo, e esse corpo está mostrando para você que ele está expressando que há um maior, um corpo maior. Este está expressando na vida espiritual que tem um corpo maior, o espiritual. Tem o corpo teofânico maior do que esse cansado, mortal. E temos um outro maior, que é o glorificado. E nós temos condições, através da eleição, de passar por todos esses corpos. Tem uns que vão no arrebatamento, não vai ter que passar por esse corpo teofânico. Já vai entrar direto, porque não vai passar pela morte. Aleluia. Se sustentarmos, ou se temos nascido com uma imagem terrena, a imagem terrena, nós não parecemos com nossos pais. Tem hora que os pais olham assim: esse menino não parece comigo, não. Começa a dar dúvida, né? Então você tem que parecer com Deus, eu tenho que parecer com Deus. Fomos feitos à imagem de Deus, lá naquele princípio. Fomos feitos à imagem e semelhança. Então, tanto fomos feitos espírito, olha bem, espírito, teofania e carne, porque tudo aquilo estava em Deus. Por isso fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas naquele tempo Deus era espírito, mas em Deus ele já tinha de espírito saído o corpo teofânico, que era o Logos. E ele já tinha em mente de morrer para nos salvar. Tinha que ter um corpo de carne. Antes que houvesse o corpo de carne do homem, a mente de Deus já tinha tudo pronto, até o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Vocês veem? Isso é com Deus. Por isso, quando você passa por esse corpo, é agradecido a Deus pelo que tem para frente. Não desanime, vale a pena lutar nesse corpo, vale a pena vencer os desejos carnais, vale a pena vencer, vale a pena lutar pela palavra. Quando esta palavra está manifestada em você, você vê, porque você crê nisto,
Tem gente, irmãos, que nunca foram feitas com selos, trovões, novo nome dentro delas. Elas não são a imagem de Deus do novo nome. Eles não têm a imagem do novo nome, eles não têm a imagem da esposa. A esposa é a única que leva o nome do esposo. E aqui na última era, a esposa, um grupo de gente que crê na revelação dos selos, dos trovões, é o único grupo que leva o novo nome, porque é o único grupo que é casado com a revelação, o qual é o esposo. Amém. Eu tenho a escritura que Paulo também deixou aqui para nós, em 1 Coríntios 15, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, é bom nós lermos, verso 44 em diante. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Amém? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal. Agora você tem que ver aqui que ele está falando de Adão e de Cristo. Olha, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Primeiro foi o animal, o Adão. Depois o espiritual, Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, nós trouxemos a imagem do terreno, nós parecemos com Adão. Por quê? Pecamos como Adão, agimos como Adão, falamos como Adão. Trouxemos a imagem do terreno. Assim traremos também a imagem do celestial. Agora eu quero ver, nós temos fé como Cristo, viver como Cristo, andar como Cristo, ser como Cristo. Não é bom isso aí? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Eu só desejo, só anelo ser como Ele. Em minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele. Andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero amá-lo, quero adorá-lo, quero servi-lo. A nossa vida tem que ser assim, para expressar a imagem, porque nós estamos expressando a imagem do Adão, do homem do pecado, do homem carnal, mas aqui também expressamos a imagem do espiritual, do Senhor do céu, de Jesus Cristo, que agora é expressado sua imagem em nós, imagem que Ele criou lá no princípio. Façamos o homem à nossa imagem. Por isso a imagem de Deus, a imagem de Deus é Cristo Filho. Tem que ter esta carne. Assim somos nós, a imagem de Deus. Amém? Já está tocando violão por aí? Aí, amém. Se for para terminar, eu não vou terminar agora. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Tem gente que só traz a imagem de Adão, só briga, só mata, só rouba, só adultera, só mente. Eles não trazem uma imagem que presta. Eles não trazem a imagem de Cristo, no qual Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para podermos parecer com Ele, ser da mesma espécie dEle, a mesma qualidade, parecido com Ele, idêntico com Ele, um homem que é uma reprodução da imagem de Deus.
tem que ser feito agora no espiritual, quando você recebe a palavra, recebe a Cristo, nasce de novo, e depois de nascer de novo, ainda tem outro nascimento, que o profeta diz, você precisa nascer da mensagem da hora, isto é, nascer dos selos, nascer dos trovões, nascer do novo nome. Se não tiver esse nascimento, você nunca pode ter a natureza deste homem do céu, porque este Senhor do céu já desceu para a terra em 1963, ele desceu para a terra, ele pisou no mar, pisou na terra, materializando outra vez para mostrar para nós que não podemos ter a imagem só de Adão, o homem natural, mas agora ter a imagem de Deus nesse dia final, quando o homem foi restaurado novamente através da revelação. Isto aqui tudo restaurou o homem, pois nos dias do Elias ele restaurará todas as coisas. Foi restaurado a vida espiritual, o caráter, a imagem é restaurado dentro do homem hoje. Você pode ter isto, o que não puderam ter nas eras, você pode ter, porque Deus veio na terra outra vez. Um homem como Adão era o filho, veio Jesus, era filho outra vez, veio Brana, era filho outra vez. Deus sempre é perfeito e completo em três. Amém. Qual terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você deve ser agradecido, agradecida a Deus por estar trazendo hoje a imagem do celestial. Deus em você, a palavra revelada em você, a palavra é Deus em você, mostrando que você é a imagem dele. Você é a imagem de Deus hoje com novo nome. A imagem de Deus com novo nome. Deus tem te feito imagem e semelhança dele hoje, não apenas daquele tempo, hoje, quando ele veio num homem e trouxe o seu novo nome num homem, e você creu, e agora você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você diz, Brana foi Deus feito carne, você tem que ter esta imagem e semelhança dele na sua vida espiritual. O que ele fez, você fazer. O que foi a imagem de Deus? A semelhança de Deus? Não foram as curas que o irmão Brana realizou. Foi a manifestação da palavra, os mistérios que estavam escondidos por todos esses anos, e foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. A deidade de Jesus Cristo, deixa eu rapidamente aqui. 49. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isto volta para o pó da terra, porém o espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Só de você saber, o espírito volta a Deus. Mas aqui está a imagem de Deus. Esse corpo no qual ele fez. Você veio e você veio pelo sexo. Não foi Deus. Aí é sexualmente. É Deus que sustenta, é Deus que dá vida, mas isso é sexualmente, isso é mortal. O que Deus fez dura eternamente. Isto é o importante. Por isso, o homem que Deus criou, a sua imagem, não foi aquele que ele fez do pó. O homem que ele criou, a sua imagem, é aquele homem espiritual. É o homem espírito. É o homem teofânico. É esse homem que ele fez, que é o espiritual, a imagem dele. Esse outro aqui, nós viemos da imagem de Adão, depois da imagem do nosso pai, da nossa mãe, é que nós viemos. Mas esse por dentro aqui, o qual respeita a palavra, ama a palavra, vive desta palavra,
expressa a palavra do dia. Ou se você não for o homem e a mulher do dia, você não pode crer em Apocalipse 10, 8 a 11. Você vai crer no Apocalipse que cumpriu nos Estados Unidos, 10 de 1 a 7. Mas Deus não é só aquilo, Ele casou, e Deus não casou nos Estados Unidos, Deus casou no Brasil. Se eles acham que nós somos doidos, vamos expressar nossa loucura, não é? Vamos expressar, Ele casou no Brasil, Ele casou. A palavra revelada não apareceu nos Estados Unidos para ser esposo. A palavra revelada apareceu no Brasil do ano 2000 para cá. Ela apareceu para que pudéssemos casar com esta palavra. Eu não quero apenas casar com o que o irmão Brana fez de maravilhas, de milagres. Não. Eu quero casar com a palavra que é o esposo. A palavra revelada é o esposo e nós nos casamos com ela. Amém. Aquele dia no Calvário, para me encerrar, parágrafo 5. O que será quando chegarmos no céu e nos encontrarmos ali para aquele grande tempo de eternidade? Um companheirismo eterno juntos ao redor do trono de Deus e a própria bênção que todos nós apreciamos. Ali seremos feitos conforme sua semelhança, em sua imagem e com seu Espírito sobre nós, para adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade e nunca cansarmos. Agora, quando você lê isso aí, que fala, bom, então vai acontecer lá. Se você não tiver isso aqui, como que você vai para lá? Se você não adorar Ele aqui, se você não for a semelhança e a imagem dEle aqui, como você vai para lá? Se você não deixar o Espírito dEle descer sobre você para inspirar sua adoração e você servi-lo de coração, como você vai para lá? Primeiro tem que se começar aqui, depois vamos para lá. Obrigado, Senhor. Que a sua palavra possa continuar como a verdadeira lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos mais de Ti, Senhor. Tudo que há em nós que possa glorificar o Seu precioso nome. E como cristãos, que venhamos entregar nossa vida totalmente nas Tuas mãos e Te servir de corpo, espírito e alma. Que neste corpo mortal possamos não só refletir a carnalidade, as coisas ruins, fracas que existem neste corpo, mas refletir através dele também agora, através do novo nascimento, da revelação, do casamento com a palavra revelada do dia, refletirmos sua imagem, sua semelhança nesse tempo final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.
amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.